Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre fosfoetanolamina e direito à saúde segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse nome não é estranho, né? Talvez você se recorde, mas alguns anos atrás, ali pelos anos de 2015, 2016, a imprensa brasileira começou a noticiar o uso da substância para combate ao câncer. Na verdade, o que se dizia na época é que esta substância curaria o câncer. Criaram inclusive uma pílula chamada pílula do câncer que combateria a doença. Evidentemente, a notícia representou esperança para dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. E com base nisso, rapidamente o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.269 de 2016, lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Essa lei falava o seguinte, era uma lei bem curtinha, com poucos artigos. Essa lei autorizava o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e dizia que poderão fazer uso da substância por livre escolha pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, desde que observados os seguintes condicionantes: laudo médico que comprovasse o diagnóstico e assinatura de termo de consentimento e responsabilidade pelo paciente ou seu representante legal. Deixando claro a lei que a opção pelo uso voluntário da substância não excluiria o direito de acesso a outras modalidades terapêuticas. Ainda, a lei foi adiante e disse que fica definido como de relevância pública o uso da fosfoetanolamina sintética nos termos desta lei. Olha, aquelas pessoas que passaram pela doença, aquelas pessoas que conviveram com familiares, com amigos que passaram pela doença, ficaram muito animadas com a lei, porque enxergaram, como eu disse, no uso da substância, esperança para a cura. E o Congresso Nacional, no afã de fomentar essa esperança, aprovou essa lei e trouxe ainda nela um artigo 4º que dizia o seguinte: ficam permitidos a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição, dispensação, posse ou uso da fosfoetanolamina sintética direcionados aos usos de que trata esta lei, independentemente de registro sanitário. Independentemente de registro sanitário. Aí, a Associação Médica Brasileira, a AMB, não se convenceu e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 5501, dizendo que não havia fundamento científico atestando a eficácia daquela substância. Substância que inclusive já existia há algum tempo, ela não foi descoberta em 2015, 2016, não. O Supremo Tribunal Federal se convenceu dos argumentos trazidos pela AMB e acabou julgando procedente o pedido na ação direta de inconstitucionalidade, anulando, portanto, aquela lei do Congresso Nacional que autorizava o uso indistinto da substância. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional não pode autorizar de forma abstrata e genérica a distribuição de droga e, ao permitir a distribuição de remédios sem controle prévio de viabilidade sanitária, omitiu-se no dever constitucional de tutelar a saúde da população. O Supremo Tribunal Federal meio que quis dizer que o Congresso Nacional queimou a largada. Não havia um estudo feito pela, por exemplo, Anvisa, atestando a eficácia daquilo, e o Congresso Nacional se deixando levar pela emoção, e sim, este assunto gera uma emoção, gera uma comoção, acabou aprovando a lei, fechando os olhos para eventuais malefícios da substância, porque assim como não havia um estudo científico eficaz demonstrando que a fosfoetanolamina era adequada, não havia um estudo científico falando sobre os efeitos colaterais dela. E o Supremo Tribunal Federal, em certa medida, colocou isso no voto quando disse que a esperança que a sociedade deposita nos medicamentos, sobretudo aqueles destinados ao tratamento de doenças como câncer, não pode se distanciar da ciência.
Foi-se o tempo da busca desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança e eficácia dos fármacos utilizados. O direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de cumprir a obrigação de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico apto a afastar desengano, charlatanismo e efeito prejudicial. Com base nisso, a ação foi julgada procedente e a lei foi declarada inconstitucional. É verdade que o Dias Toffoli, o Fachin e o Gilmar Ferreira Mendes votaram em sentido contrário. Eles falaram que sim, a substância poderia ser utilizada em pacientes terminais. Segundo os 3 ministros, se não há lei proibindo, a substância pode ser utilizada, porque à luz da legalidade, tudo aquilo que não é proibido é permitido. E ainda que não existisse um estudo comprovando de forma plena a eficácia da substância, se ela representava um pouco de esperança para pacientes terminais, ora, que usassem, né? Obviamente que usassem mediante o livre consentimento daquelas pessoas que passariam pelo tratamento. Mas foram votos vencidos. De um modo geral, a lei foi declarada inconstitucional e com isso a pílula do câncer acabou sendo proibida no Brasil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para não perder 3 vídeos de direito constitucional por semana. Um grande abraço para todo mundo, nos vemos no próximo vídeo.